Hoje é o dia 15 de maio. O que a gente comemora no dia 15 de maio? Hoje é o Dia Internacional da Família. E falar de família para nós é um prazer, né? Porque esse assunto é algo que está no nosso coração. Então, por causa disso, numa data muito especial, nós preparamos essa live para os casais. Mas, poxa, mas não é Dia da Família e preparou uma live para os casais? Sim! Por quê? Porque a gente visa o bem-estar de toda a família. E, afinal de contas, quando o relacionamento do casal está em crise, todos são afetados. Então, quando o casal ele tá bem, ele tá em harmonia, a casa fica bem. Sim. E nesses tempos de pandemia, de isolamento, a gente sabe que proteger e cuidar da saúde física, ela é importante, é uma prioridade, mas a gente não pode esquecer também de que nós precisamos cuidar de outras coisas, né? Temos que ter cuidado em outras áreas. E uma das áreas de cuidado também é a relação conjugal. Até porque, assim, quando o casal está bem, a família também está bem. Então, quando a gente fala de casal, infelizmente os dados que nós recebemos cotidianamente nessa quarentena não são os dados tão positivos assim. Por exemplo, a gente nota o aumento da violência doméstica, né? Nós estamos pesquisando sobre dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, numa data de 20/4, o último levantamento que fizeram aponta 46% o aumento da violência doméstica, a violência familiar, né? Há uma mescla de muitos fatores aí envolvido, mas pode ser que muitas vezes o homem que às vezes tem ali o papel ancorado de ser o provedor da família, da casa, às vezes a perda do emprego, da renda, e com isso perde aí esse papel de ser o provedor, de ser o cabeça do lar, e na tentativa de sustentar esse papel acaba partindo por uma característica de violência, que às vezes é aberta, mas às vezes é uma violência sutil, psicológica, mas na tentativa de manter esse poder. E não somente isso, mas também a gente tem o número de separações, né? Recentemente uma pesquisa que a gente fez na cidade de Wuhan, que é a cidade da China, onde se iniciou aí o processo de Covid, que após o isolamento do lockdown, eles notaram um aumento expressivo de solicitações de divórcio nos cartórios, né? E aqui no Brasil a gente tem aí muitos artistas famosos que estão nas mídias, na televisão, que anunciam aí nos meios de comunicação separações. Então a gente percebe que esses momentos de crises, de isolamento, há uma tendência a aumentar esse número. Tomara que nós não tenhamos números assim, que a gente consiga lidar bem com a situação, mas é um dado, é um fato que isso traz o aumento significativo de divórcios e de separações. E como que nós vamos lidar com este momento, né? Quais são as queixas que a gente acaba ouvindo dos casais, das pessoas, enfim, e nós, mediante tudo aquilo que nós temos ouvido, mediante tudo que nós temos estudado, nós vamos então separar aqui alguns desafios, né? Sim. Que a gente tem vários, mas pelo menos alguns desafios que os casais estão enfrentando, que são desafios de todos os casais no momento. É verdade. Quero dar uma boa noite aqui, quem entrou, né? Agora há pouco, quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Olha, são tantos nomes. Dani, minha querida. E, enfim, olha, tá entrando aí Amanda, Neia. Tem outros que já entraram e a gente não consegue em tempo real dar um bem-vindo, mas sejam muito bem-vindos. E como o Nivaldo estava falando, realmente tem muitas coisas para se falar de casais, né? Só que a gente conversando com alguns casais, algo que chegou até nós, e até mesmo algumas coisas que nós temos lido, então a gente tem percebido que tem algumas dificuldades que são muito comuns. E aí, por causa do tempo, a gente separou 5, né? Sim, sim. A gente separou 5, que a gente viu que geralmente as queixas são bem parecidas, para que a gente possa estar tratando nesse tempo aí que a gente tem, que ele acaba sendo um tempo bem corrido. Primeiro desafio que a gente tem percebido que nós, casais, estamos enfrentando, anota aí, são 5. Primeiro desafio é o excesso do outro.
É interessante que a relação entre duas pessoas são caminhos de bastante mudanças. Só que nos tempos que nós estamos vivendo, o momento obriga os casais a conviverem e a partilharem espaço de uma forma que talvez eles já não faziam mais assim há muito tempo. E é interessante que quando um casal permanece muito tempo junto, isso permite o quê? Que um enxergue o outro. E isso pode ser muito bom, ou, dependendo dos casos, isso pode ser muito desastroso. Então a questão pode não ser a quarentena, e sim o que nós já não fazíamos há muito tempo. Sim. Essa é uma questão. A quarentena, talvez ela não venha ter trazido um problema. Talvez ela simplesmente esteja revelando algo que já existia. Então fica a impressão que tudo está fora do lugar. E qualquer bobeira causa, assim, uma irritação muito grande. É ou não é assim? Se cai um balde no chão, se tem um papel fora do cesto, já é motivo para a casa entrar num caos. Porque as reações são exageradas, aí entra nervosismo, impaciência e entra a intolerância. E a gente percebe que os nervos estão aflorados por coisas pequenas. Então, o confinamento, que é o que nós estamos vivendo agora, é uma condição bastante delicada. E quando compartilhado com pessoas emocionalmente instáveis, o que são pessoas emocionalmente instáveis? É aquele tal do cônjuge difícil. Você já ouviu falar, Nivaldo? Sim. Não tem gente que fala assim, ai, meu marido é difícil, não é? É. Quem nunca ouviu falar, ai, meu marido é difícil, ai, minha mulher é difícil? Então é o tal do cônjuge difícil. E isso pode chegar a casos extremos de agressões físicas ou psicológicas, que foi o que o Nivaldo acabou de falar, que esses números aumentaram aí em quase 50%. Então a instabilidade emocional faz com que esse parceiro seja difícil. Porque o outro, ele não sabe como que ele vai encontrar, ele não sabe quem vai chegar dentro de casa. Sim. A pessoa difícil, as suas alterações emocionais, elas são imprevisíveis e são bruscas. Então fica aquela situação, como será que essa pessoa vai entrar dentro de casa hoje? Eu não sei. Eu não sei porque, eu não sei se ele entra feliz e contente, se ele entra mal-humorado, porque é uma pessoa que tem a sua vida emocional numa instabilidade muito grande. E isso é o tal do cônjuge difícil. Então analise, antes de você dizer que o seu cônjuge não lhe entende, se você não tem sido essa pessoa difícil, uma pessoa imprevisível. Porque é muito difícil haver um ambiente de espontaneidade com um parceiro assim. Como que é difícil você ter um ambiente de espontaneidade com uma pessoa que ela oscila nas emoções, ora tá no céu, ora tá no inferno, e de uma hora para outra. Então, manter o equilíbrio em situações de muito estresse emocional depende dos recursos que cada um possui para criar esse ambiente um pouco mais harmonioso. E uma questão é, se isso não foi construído até agora, por quê? Talvez a gente não tenha construído isso até agora, porque eu tinha muitas formas de fugir. Sim. Não é? Talvez eu tivesse muitas formas de fugir, mas agora isso vai ter que ser enxergado, isso vai ter que ser enfrentado e o mais importante, a gente está de frente um para o outro e isso vai ter que ser trabalhado. Então é necessário o casal compreender duas coisas, espaço e companhia. São necessários, mas a gente tem que saber distinguir o momento de um e do outro. É importante a gente lembrar que assim, o excesso do outro, ela intensifica as diferenças que eles têm, né? E quando o casal ele consegue fazer essa separação de espaço e companhia e distinguir, ele consegue conduzir a relação. Então, assim, é perceber o momento que há necessidade de espaço, de distanciamento, de se afastar, e o momento de companhia, de estar junto, e distinguir. A não distinção do momento específico que acaba, às vezes, intensificando o atrito, o conflito, e como é importante, isso é de saúde, é vital para o casal, entender, trabalhar o espaço e a companhia e a distinção do momento.
Arranha um pouco, viu? Arranha um pouco nesse momento, por quê? Porque nós já estamos fragilizados. Então, mexer com essas questões agora é complicado. Sim. Mas vale a pena. Vale a pena por quê? Porque essa mudança na forma de se relacionar no casal vai se estender para uma vida toda. A quarentena vai passar e uma nova forma de se relacionar, ela vai continuar. Sim. Então vale a pena a gente mexer um pouquinho nessa situação agora. Sim. Com cuidado, de uma forma bem sutil, mas conseguir desenvolver uma dinâmica de companhia, espaço, companhia, distinguir o momento, e você vai conseguindo cuidar e atravessar e viver a relação, né? Um segundo desafio. Eita, né? Esse também é bem grande. Um segundo desafio para os casais, justamente, ele é um desafio em todo o tempo, mas hoje ele torna-se mais acentuado, que é a questão do desequilíbrio financeiro, né? Sabemos que não são poucas as restrições que a gente passa, né? Além da restrição de ir e de vir, da liberdade, nós vamos viver também a questão da renda, a questão do consumo, a questão da vontade, dos desejos. Algumas adaptações financeiras, elas serão necessárias, e isso tem causado muitos conflitos nas relações. Então, assim, algumas coisas o confinamento trouxe para a relação, outras só está revelando algo que já existia. E um dos fatores que realmente traz à tona, que emerge, é a questão financeira. Porque assim, se o casal ele já não tinha uma boa relação com as finanças nos tempos normais, nos tempos menos críticos, torna-se mais difícil justamente no momento em que nós estamos vivendo. Então, assim, o espaço neste momento, o que nós compartilhamos aqui, não é justamente trazer uma planilha de orçamento, não é justamente tentar trazer aqui ao casal, apontar como relacionar-se melhor com as finanças, como melhorar os pontos que precisam ser melhorados, como tomar decisões neste momento que exige bastante adaptação. E um dos grandes problemas que eu sempre presencio, seja na experiência, seja em leitura, justamente em relação aos casais, a falta de planejamento e de projetos compartilhados. Como isso é fator de atrito, de conflito, de separações, como isso é fator da perda do amor, do afeto, justamente a questão financeira. Então, quando eu falo sobre questão de projeto compartilhado, eu gosto muito de trazer uma figura de linguagem, que é a figura daqueles banquinhos que geralmente você tem em lanchonetes, que são aqueles banquinhos que eles são construídos em 3 pernas. Eles não têm 4, eles têm 3 pernas. E justamente esse banquinho, ele é uma figura muito interessante do que é o projeto compartilhado. Porque 2 daquelas pernas são os projetos individuais dos cônjuges, cada um assumindo um projeto individual, e a terceira perna, que é justamente a perna que sustenta e dá equilíbrio ao banco e ao casal, é a perna do projeto compartilhado. Então, quando você constrói e o casal ele se estrutura nesse viés de ambas as pernas serem o casal, e a terceira perna desse banquinho ser o projeto compartilhado, ele dá o sustento para a relação. E um dos fatores que está dentro dessa coluna da terceira via, da terceira perna do banquinho, que é o projeto compartilhado, é a questão financeira. Isso é de suma importância na hora do casal compartilhar e viver e organizar a sua vida. É verdade, porque as atividades, elas podem ser separadas, né? E devem, isso faz muito bem. O casal não precisa ficar o tempo todo grudado, o casal não precisa fazer a mesma coisa e não precisa ter a mesma profissão, né? Mas o projeto, ele é dos dois, por mais que as atividades são diferenciadas. Eu estou na minha atividade, o Nivaldo está na dele, cada um exercendo a sua atividade. Agora, o projeto, ele é dos dois. Sim. E quando isso não existe, numa hora dessa que se tem que se fazer cortes, numa hora dessa que a gente tem que fazer alguns ajustes, sabe o que acontece?
cada um tenta salvar o seu próprio projeto pessoal. Sim. Não, é o meu. Não, o dinheiro é curto, então vai ser o meu. Não, vai ser é o meu curso. E aí entra numa briga, porque como não existe um projeto compartilhado, cada um vai brigar pelo seu. Sim. Então pense, não seria um bom momento de se fazer uma pergunta? Veja se vocês como casal conseguem responder essa pergunta. Ou olhem de frente um para o outro e perguntem: qual é o nosso projeto em comum como casal? Façam essa pergunta. Tem casal que não consegue responder essa pergunta. Qual é o nosso projeto em comum como casal? Então, às vezes, a gente consegue falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos individuais. E qual o projeto em comum como casal? Justamente, porque quando você consegue pensar qual que é o nosso projeto em comum, você consegue enxergar as prioridades. Você consegue, por exemplo, elencar um cronograma de passos, elencando por aquilo que é mais prioritário. Então, essa é a diferença entre uma sociedade e um casamento. Porque quando a gente fala sobre sócios, sócios eles visam lucro, eles visam o que eu posso ganhar, eles visam prejuízo, eles só enxergam números. Essa é o paradigma de sociedade. Só que casamento não é montado em cima disso. Casal é construído em cima de projeto compartilhado. Casamento é construído em cima do projeto que se flexibiliza, que se somam forças para uma finalidade em comum. Então, a rotina financeira, ela é um desafio hoje para todos nós, e ela pode ser algo muito bom, desde que a gente consiga entender e olhar por primas maiores, mais abrangentes. Pois é, então faça essa pergunta, Nivaldo: qual é o nosso projeto em comum como casal? Pois é. Lição de casa. Lição de casa, hein? Bom, primeiro desafio foi o excesso do outro. Quem está entrando agora, tô vendo que o engenheiro Ebert está entrando agora, seja bem-vindo. Então, quem está entrando agora, já falamos do primeiro desafio, que foi o excesso do outro. Segundo grande desafio, desequilíbrio financeiro. E o terceiro grande desafio, a dificuldade de aceitar as diferenças. Esse aqui é fácil, gente? Vocês que estão aí assistindo. É fácil? Esse é um desafio. A gente aceitar as diferenças? Tem aqui a Isaura já tá dando risada. É um grande desafio. É um grande desafio, é verdade. Quando nós falamos de diferenças no relacionamento, aqui, ó, a Cris tá falando que não. Não é fácil. Então, não é só a gente que acha. Quando nós falamos de diferenças no relacionamento, nós não estamos nos referindo simplesmente àqueles diferentes tipos de temperamento, sabe? Que a gente já leu em vários livros, já leu em autoajuda, já assistiu em várias palestras de casais, não é não, né, Amanda? A Fátima também não. Enfim, a gente a gente já viu em várias palestras de casais que é muito difícil, né? Mas a gente já viu falar sobre temperamento, que é uma forma diferente. Então você ouvia falar assim: olha, um é introvertido, o outro é extrovertido, um é sanguíneo, outro é colérico, outro é melancólico, outro é fleumático, e é difícil. Não foi isso que a gente já ouviu a vida toda? Sim. Pois é, mas não é só isso. Quando a gente fala de dificuldade de diferenças, não é só isso. Aceitar as diferenças é aceitar as diferentes respostas que cada um dá para a mesma situação. Isso é até mais difícil. Sim. Porque às vezes eu entendo aquele que é mais introvertido, aquele que é mais extrovertido, um compensa o outro. Agora, aceitar as diferenças, as diferentes respostas que cada um dá para a mesma situação, já é mais difícil. Gente, vocês sabiam, isso é muito importante, o que a gente vai falar agora. Vocês sabiam que em muitas famílias é quase uma questão de amor e lealdade que todos tenham as mesmas reações?
Já viu família assim? Que é como se eles criassem assim um juramento, né? Que todo mundo, para se amar, é como se fosse uma resposta de amor. Se a gente se ama, a gente tem que reagir todo mundo igual. Geralmente famílias aglutinadas, né? Elas são muito aglutinadas, assim. E, enfim, e é aquela questão assim, é como se fosse uma lealdade. Para que eu possa ser leal, nós temos que ter todos a mesma reação. Então as esposas acham que os maridos estão se afastando delas, ou vice-versa, o marido da esposa, ou que as crianças estão ficando rebeldes, se tiverem uma reação diferente da sua. Então qualquer um que tem uma reação diferente da minha, não me ama. Não me ama, ou então não é leal a mim. Então a exigência de que todos tenham as mesmas respostas que são consideradas apropriadas é ruim para qualquer relação. Isso cria uma barreira que é praticamente intransponível para a comunicação. Então tente aceitar essa diferença. Muitas vezes o casal ele vai se perceber dando uma interpretação totalmente diferente para o mesmo fenômeno. E aí? Quem está certo e quem está errado? É o mesmo fenômeno, só que eu vejo de uma forma, eu interpreto, eu faço a minha interpretação de uma forma, Nivaldo faz de outra. Qual que é o melhor caminho? Vamos dar um exemplo sobre algumas situações que são bem contemporâneas? Vou colocar aqui 2 falas. Marido chega e fala assim, a mulher chega e fala assim, ora, você só se preocupa com a crise financeira. Você é um insensível. Não tá vendo que tantas pessoas estão morrendo? Uma fala. Aí vem o outro cônjuge, vamos supor, vem o marido, e fala assim, insensível é você, que não está percebendo quantas famílias estão padecendo necessidade, sem ter o básico para a sobrevivência. Vocês viram que o fenômeno é o mesmo e cada um coloca uma ideia diferente? Acontece ou não acontece, gente? O Herbert está falando que ele está certo. Acontece muito. É o mesmo fenômeno. Vamos perguntar para a pastora Denise. É o mesmo fenômeno, só que cada um coloca uma ideia diferente sobre a mesma situação. E aí, vai chegar a algum lugar isso aqui? Mas nunca. Então, qual que é o caminho? Uma dica que a gente vai dar para vocês. Isso acontece muito. Entenda qual é o sentimento que está por trás da ideia. Deu para entender? Se a gente ficar discutindo a ideia, não vai chegar a lugar nenhum. Porque você tem a sua ideia, eu tenho a minha, a sua tá certa e a minha tá errada. Então, procure entender qual é o sentimento que está por trás da ideia. A proximidade, ela vem do fato de se partilhar sentimentos, não é ideias. Sim. A gente se aproxima das pessoas quando a gente partilha com ela algum tipo de sentimento. No momento que os sentimentos são presos, retraídos, a gente pode estar do lado, mas parece que a pessoa está distante. É ou não é? Então, às vezes a pessoa está do lado, mas parece que está tão longe. Às vezes você segura na mão da pessoa, mas parece que a pessoa não está do teu lado. Sabe por quê? Porque tem sentimento preso. E quando o sentimento está preso, começa a haver um afastamento. Agora, vamos falar diferente? Ao invés da gente falar da ideia, vamos se colocar, só que falando do sentimento, vocês vão ver que é a mesma situação, porém, olha como fica diferente. Vamos lá, primeira cena de novo. Entra aqui a mulher. Eu sinto um imenso pesar por tantas vidas que estão se perdendo. Aí chega o marido. E eu sinto uma angústia, um medo do amanhã, quando eu penso na crise econômica. Vocês viram que é a mesma coisa, mas aqui ninguém está falando de ideia, aqui cada um está falando do seu sentimento? Sim. Deu para perceber? Então, agora já não existem mais 2 ideias diferentes. Existem 2 sentimentos diferentes. E aí um vai acolher o sentimento do outro. Sabe por quê?
ideia contrária a gente tem dificuldade de acolher. Tem ou não tem? A gente tem muita dificuldade de acolher uma ideia diferente da gente, mas sentimento não. Então, em muitos momentos, o casal vai perceber que as ideias ou reações são divergentes. Mas vocês perceberam que quando a gente troca a ideia pelo sentimento, o sentimento é o mesmo? E é interessante porque, assim, o que acontece? É muito comum o pessoal falar que os opostos se atraem, enfim, as diferenças que geralmente aproximam no início da relação, e de fato, o casamento e a vida conjugal, ela promove em alguns aspectos a fusão, né? Por exemplo, vocês passam a dividir as mesmas ideias em algumas coisas, mas geralmente em muitas questões as ideias vão ser diferentes. Todavia, a comunicação ela é importante para que você consiga minimizar as diferenças e manter o vínculo. Então, a péssima comunicação, a comunicação precária ou a não comunicação, ela intensifica as diferenças e ela destrói algo de muita importância na relação que se chama vínculo. Então, isso é algo que a gente sempre acompanha, sempre vivencia. Sim. É muito comum a gente, no dia a dia, na prática, nas experiências cotidianas, a gente perceber como a falta de comunicação ela é algo que prejudica a relação. Então, a comunicação é importante para que vocês construam vínculos, para que vocês comuniquem. E uma das formas é o que você falou, que eu acho que essa regra ela é master. Comunicar sentimento. Eu comunico o que eu sinto, como eu estou, como eu me senti numa situação, o que a relação ou um fato específico promoveu no meu coração, e aí eu consigo estabelecer uma relação melhor. É verdade, porque olha só que diferença quando você chega em casa. Vamos parar de falar um pouco do exemplo da pandemia. Vamos dar outro exemplo que é comum em qualquer momento. Olha aqui, você me fez passar, olha só que papelão que você me fez passar. Olha só, eu não gostei daquilo que você fez. Aí começa o barracão. Agora, olha a diferença se eu falar assim, olha, eu me senti muito mal. Eu me senti mal quando aconteceu aquilo. Vocês viram que é diferente? Outra pessoa que escuta fica até constrangida. Sim. É diferente de eu chegar falando, olha, eu não gostei do que você fez, que você fala assim, olha, aquela situação XY me fez sentir mal. Você fez com que eu me sentisse muito mal. Então, quando a gente expressa o sentimento, é diferente quando a gente quer impor a nossa ideia. E é importante porque isso você abre o espaço e a oportunidade para o outro ter a chance de reparação. Sim. Porque se eu ficar discutindo na ideia, não vão chegar a lugar nenhum. E geralmente atrito e conflito toma proporção que esquece até o motivo. Mas quando eu comunico dessa forma, eu dou a oportunidade do outro se reparar. Eu dou a oportunidade de restabelecer o vínculo novamente. E aí sim, dá até para casar palmeirense com corintiano, dá até para casar São Paulino com corintiano, com santista. É só a gente conseguir lidar com as diferenças. É verdade. Olha aqui, que está colocando aqui, o princípio da comunicação não violenta que a gente esquece de usar no dia a dia. Sim, verdade, sim, verdade, é isso aí. Isso mesmo. E os desafios não param por aí, né? Como o horário já se avança, a gente vai para o nosso quarto desafio. Sim, o quarto desafio ele é o desafio da rotina, né? A verdade é que é um desafio, né, para todos nós, mas ele pode também ser uma oportunidade de amar, né? Então, o desafio do momento presente, da quarentena, desse momento um pouco mais restrito, ele pode abrir-se para uma rotina onde você consegue amar, onde você consegue fortalecer, ser um período de descoberta, de fortalecimento, e temos algumas alternativas em que a gente pode quebrar
essa rotina maçante. Então eu falo que é uma rotina leve. É uma rotina leve. A ausência de rotina gera um caos, né? Tem gente almoçando, tomando café da manhã meio-dia. Será que tem alguém aqui que está almoçando? Não, acho que não. Tá tomando Toma café da manhã meio-dia, 5 horas da tarde. almoça 5 horas da tarde, perdeu a noção. Eu falo que essa perda da rotina é caos. Mas uma rotina leve, ela é uma alternativa muito boa. Por exemplo, o casal preparar um jantar em casa. Pois é, exatamente, porque a gente está nesse momento, mas não tem restaurante, está tudo fechado, então a gente tem que ficar nesse tédio aqui dentro de casa. Essas dicas que a gente vai dar aqui para vocês agora, elas servem até para depois de quarentena, no momento que talvez você esteja na situação, que não é possível sair, enfim. Prepare um jantar dentro de casa. Aí você vai falar assim, mas um jantar, luz de vela, Elisete, não tem graça esse negócio. Não. Eu vou dar uma experiência que foi uma experiência nossa. Porque essa não é a primeira quarentena que nós passamos, né? Sim. Eu, particularmente, em 2018, eu tive a minha quarentena de 8 meses. Que foi quando eu fiz o tratamento oncológico. Então, eu passei por um processo grande de quimioterapia. Então, quando a gente faz quimioterapia, a gente tem que se isolar, a gente não pode ficar em contato com as pessoas, porque a nossa imunidade fica muito baixa. Então, você também não pode comer fora, porque você corre o risco de pegar uma bactéria, só pode comer dentro de casa. Então, é uma experiência que você passa por uma quarentena. Então, eu digo que essa é a minha segunda quarentena, né? Então, eu já passei por essa quarentena, foi uma quarentena longa. E aí, só que quem tava de quarentena naquela época era só eu que não podia sair, eu que não podia comer, eu que não podia, enfim, tantas coisas. Mas aí eu pensei, eu tenho aqui o meu marido, tenho meus filhos, eles vão ficar nessa quarentena aí todos esses meses também fechados, eu preciso criar uma estratégia. E aí foi surgindo algumas ideias. E aí eu falei, bom, já que não posso sair para jantar fora, eu vou criar um restaurante dentro de casa. Aí o que a gente fez? Coloquei a máscara, fui lá no mercado, esses hipermercados que não tem só comida, mas tem tudo, vende louça, enfim, e comprei prato novo, talher novo, comprei taça, né? Sim. Comprei umas taças bonitas. E aí comprei tudo aquelas coisas e as crianças falaram, pra que tudo isso, mãe? Eu falei, porque a gente vai montar um restaurante dentro de casa. E eu ali em tratamento com aquela máscara debilitada e ninguém entendeu nada. E a gente fez assim, no período da minha quarentena, quando eu fazia quimioterapia. Sim. Vira e mexe, a gente falava, hoje é um dia especial. Aí a gente pegava, fazia alguma comida especial, aí arrumava a mesa, colocava os pratos novos, ao invés de copo, colocava a tacinha, os talheres que tinha comprado. E isso para nós foi uma quebra de rotina, dentro de um momento que basicamente, teoricamente, não podia se fazer nada. Sim. E nós encontramos essa alternativa. E essa alternativa ficou só para quarentena? Não. Hoje, vira e mexe, a gente fala, hoje é um dia legal, a gente quer fazer uma comida diferente. Vamos montar a mesa. Sim. Então faça isso, coloca a sua máscara, vai lá naquele hipermercado que é aberto, compra uma taça, um prato, alguma coisa diferente, pode ser uma coisa simples. Sei que às vezes ninguém está em condição de ficar gastando, mas faça dentro de casa. E use a criatividade. Quem tem quintal fechado ou sacada, faz lá fora. Quem não tem, faz dentro de casa mesmo, gente. Coloca lá uma lona, põe a mesa lá na sacada ou põe no quintal. Na sala. Vocês vão ver quanto é gostoso. E a minha quarentena passou, só que isso para nós foi uma experiência que nós não abrimos mão. Uhum. Então, a quarentena, as dificuldades, o momento de crise, ele nos ensina alguma coisa, alguma não, muitas, que depois nós levamos para a nossa vida toda. E a vida, ela vai ficando mais leve. Sim, sim. E uma das coisas importantes que a gente percebe nessa oportunidade que a gente aprendeu a valorizar e na rotina, várias formas de enfrentar esse momento, é que um dos itens que é muito desprezado nas famílias se chama mesa, se chama refeição, se chama momento de compartilhar. No momento em que nós criamos, a gente fala que é o nosso restaurante, a gente tinha um momento de compartilhar, e hoje ainda continua.
esporadicamente, isso não é todo dia, mas hoje é o dia do restaurante, o dia de compartilhar, de estar junto, de conversar, de não ter contato com nada. Então, assim, há meios, né, de você fazer algo novo, de você criar algo novo, que não está muitas vezes no script, mas às vezes, por exemplo, uma comida, um prato novo, às vezes você criar... Coloca uma música, uma dança, enfim... você trazer alguma coisa nova para a relação, para a família, isso é muito legal, isso é muito bacana. Um dos itens assim importante da rotina, por exemplo, é rever fotos antigas. É lógico que as medidas são diferentes, né, esposa? Sim. Já. Mas as fotos antigas, elas promovem um bem-estar muito grande. Primeiro, porque você consegue relembrar momentos singulares da nossa vida, momentos singulares que você vivenciou, seja um casamento, seja uma festa, seja um momento, isso está registrado. Isso é bom para a gente valorizar, para fortalecer vínculo de casamento, é relembrar. Só que muito mais importante também é relembrar também os momentos difíceis. Sim. Porque se o momento hoje é difícil, quantas coisas o casal vivenciou junto, quantas coisas atravessaram, quantas coisas a vida trouxe de oportunidade. Então rever essas fotos antigas é um meio de esperança, é um meio de esperançar, de você acreditar, de você continuar. Então é reservar um momento em que talvez as crianças estejam, para casais que têm crianças ou têm filhos, gerar uma programação para eles, mas simultaneamente no mesmo momento gerar uma programação para o casal. É verdade. Ó, uma dica, você fala assim, mas o que a gente faz com essas crianças 24 horas em casa? Né? O que você faz com as crianças 24 horas em casa? Difícil criar uma programação para o casal. Sim. Mas dá para fazer, gente. Reserva um momento e cria uma rotina separada para os filhos. Então, por exemplo, cria o Cine Pipoca. Aí coloca lá um filme, o filme geralmente tem 1h30 de duração, 2 horas. Arruma lá o cantinho, coloca lá o filme, põe as pipoquinhas lá. Então você cria essa rotina, para esse momento para eles, que eles vão estar ali 2 horas, no momentinho deles. Aproveita esse momento que eles estão ali e cria um momento paralelo para vocês. Aproveite para fazer algo juntos paralelamente, porque tudo online, criança em escola online, todo mundo online, tá difícil. Sim. Então você fala, olha, às 15 horas, 17 horas, sei lá que horas, ó, Webet, e para 3 filhas mulheres, cria o cine das moças, enfim, das superpoderosas, 3 das superpoderosas, e coloca o filme, pelo menos 1h30 ele tem. Sim. Então você arruma direitinho, deixa eles ali no seu momento, seja lá um filme, seja um jogo, seja lá o que for, você consegue fazer com seu cônjuge um momento paralelo também. Então sempre dá pra gente usar a criatividade. O que não dá é pra gente ficar reclamando o tempo todo, ó vida, ó céus, e a gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar. E outra, talvez a vida nos coloque em momentos como esse. Sim. Então a gente já tem que aprender a ser flexíveis e não ficar o tempo todo olhando pro relógio, quando isso vai passar? Será que isso não vai passar nunca? Será que isso não vai passar nunca? Olha, eu tive um tratamento de 8 meses e uma coisa que eu coloquei dentro do meu coração é que eu tinha que viver esses 8 meses. Eu não podia hibernar, eu não podia falar assim, eu vou ficar aqui no quarto, vou me trancar debaixo da coberta, eu vou hibernar, daqui a 8 meses eu saio pra fora. Não, são 8 meses de tratamento, são 8 meses que eu preciso viver. Então, nós estamos passando por momentos difíceis, mas a gente precisa viver nesses momentos. Viver. Afinal de contas, Deus está nos dando vida. E uma coisa que eu falo que é importantíssimo, e isso aqui é carta magna, é intensificação da afetividade cotidiana. Isso fortalece vínculo no casal. Isso, a afetividade, ela não pode ser somente em momentos esporádicos. Por exemplo, uma data específica, momentos específicos, um momento de intimidade, que se há afetividade. Então, a esposa, por exemplo, enfim, ela vivencia a afetividade porque ela já percebe. Já sabe que é alguma coisa. Já sabe que é alguma coisa. Mas, quando você intensifica, torna intensificada essa afetividade no cotidiano, isso fortalece o vínculo no casal. As demais coisas vêm junto.
intensifica a afetividade, as demais coisas vêm junto. Olha, a relação está meio borocochô, está meio fria, está um distanciamento. Levanta, fortalece a afetividade, as demais coisas vêm na sequência. Exatamente, isso tem que ser uma prática que faz parte da relação. Não pode só aquele momento, quando o marido chega muito, já tá querendo alguma coisa. Ou então quando a mulher chega muito, já tá querendo cartão. Né? É verdade. Não, a afetividade tem que ser uma troca constante na relação. É isso que fortalece. Não pode ser uma moeda de troca. Sim. Muitas vezes a afetividade na relação acaba sendo uma moeda de troca. E é muito ruim quando você percebe que alguém tá chegando perto de você somente com a intenção de querer de você alguma coisa, né? Às vezes a gente leva isso para a área da amizade. É muito ruim quando você percebe. Não tem às vezes aquele amigo que quando manda uma mensagem pra você, você fala, eita, que será que quer? Porque você fala, gente, a pessoa nunca aparece, nunca vem, né? E aí quando manda um oi, tudo bem, você já fala, lá vem. Por quê? Porque você sabe que é aquela relação que a pessoa só se aproxima quando quer alguma coisa. Então, a gente não deve deixar que isso seja um modelo para nossa relação conjugal. Sim. Assim como a gente se sente muito mal quando um amigo entra em contato e aí você começa a conversar, daqui a pouco ele entra, né, já pedindo alguma coisa, você fala, sabia que a conversa estava aí, não ia chegar a algum lugar. A gente não se sente mal, a gente se sente meio que usado. Então, a gente não pode fazer isso também, permitir que essa forma de se relacionar seja um padrão da nossa relação. Sim. Então, intensifique a afetividade no cotidiano do casal. Vem coisa boa depois que a bandeira da afetividade é levantada. E pra gente finalizar, porque o horário aqui do Insta, ele é cravadinho, né? Então a gente tem aí praticamente 10 minutinhos, a gente já vai estar finalizando. Mas segura aí com a gente até o final, porque a gente tem 3 recadinhos no final que vão ser muito importantes. A gente gostaria que vocês estivessem aí para estar ouvindo esses recadinhos. E para finalizar, uma quinta dica, que na verdade não é um desafio, mas é uma dica que a gente traz para você. A gente não poderia fechar esse momento aqui de conversa, de troca, né? Que tá todo mundo aí comentando, é verdade. Então a gente tá num momento de troca, sem falar do casal manter a sua espiritualidade juntos. Independente de igreja, independente que se a igreja que você congrega no momento está tendo culto ou não está tendo culto, se você está tendo que fazer alguma adaptação, independente se você não pode sair porque você acaba tendo que se proteger, porque tem um risco maior, a espiritualidade do casal, ela é algo que fortalece. Sabia que existem estudos científicos que falam sobre a oração? Sim. E isso é uma questão que já existem estudos científicos que falam sobre o benefício da oração. Então hoje, aquilo que nós que somos crentes, nós que cremos em Deus, nós que temos a nossa fé, já levantamos essa bandeira aí, né? Porque a fé que nós professamos, hoje a própria ciência, ela já revela os benefícios da oração. Então, no momento de estresse, no momento de angústia, no momento de ansiedade, nós temos que nos unir como casal e manter a nossa espiritualidade juntos. Então, tem casal que eles são crentes, mas é na hora do culto, né? Aí cada um se arruma. Boa noite, Eliezer, olha aí, Francilane, a gente já tá terminando, mas eu acho muito importante a gente falar isso. Não é só de se arrumar na hora do culto, não é só de se arrumar na hora que vai aparecer o culto online. O casal, ele tem que ter a sua espiritualidade juntos. Então, orem juntos. Eclesiastes 4:12 diz assim, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E isso é tão importante na vida conjugal, o casal ele não abrir mão dessa unidade, mas ter Deus como essa terceira dobra na relação, ter Deus como essa companhia, como essa
esse apoio, né? Essa cordão de 3 dobras, essa forma trina, né? O casal convocando Deus aqui para fazer essa terceira dobra de sustentação, de apoio, de conforto, né? Claro que a relação conjugal, ela tem a sua individualidade, né? Dentro da relação conjugal há individualidade, mas o individualismo ele não deve prevalecer na relação, né? Então a gente tem hoje uma predominância na nossa cultura do individualismo, mas há um conselho aqui, né? De cordão de 3 dobras, quando o casal ele consegue conjugar isso, quando ele consegue ter Deus para fazer companhia, para estar junto, para alcançar os seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos, rever rotas, rever caminhos, ter essa companhia, né, de Deus, né, na relação conjugal. É verdade, isso que o Nivaldo falou é muito importante. Unir forças para alcançar os propósitos e sonhos, ainda que se tenha que rever a rota. E se for necessário rever, a gente vai rever. E é preciso, a gente já vai terminar, tá dando aí 10 minutos para finalizar, a gente tem os avisos, mas a gente gostaria de fechar trazendo essa palavra. É preciso ter coragem, o casal precisa ter coragem para viver todas as possibilidades de renovação. E esse momento que a gente está vivendo agora é uma possibilidade de renovação. Sim. Não veja isso como fim, não veja isso como uma situação que chegou para acabar. Enxergue isso como uma possibilidade de renovação que o amor oferece. Sim. E o amor, ele tem muitas possibilidades. São muitas. Essa é apenas uma delas. Tudo bem, gente? Que bom. Que bom estar com vocês. Guardem essas dicas. Quem não pegou do começo, a gente falou de 5 desafios que os casais estão vivendo hoje. O primeiro foi excesso do outro. O segundo, o desequilíbrio financeiro. O terceiro, as dificuldades de aceitar as diferenças. E o quarto, rotina. E o quinto, orar juntos, manter a espiritualidade. Então guarde isso, que a gente possa aceitar esse desafio, vencer esse desafio, porque essa situação vai passar e a gente vai ter encontrado uma forma de se relacionar muito mais leve. Muito mais leve, que a gente vai levar para pós-quarentena e vai levar para nossa vida toda. E sabe o que vai acontecer? Quando chegarem novos momentos de dificuldade, porque a vida é assim, quando chegarem novos momentos de dificuldades, a gente já vai ter ali, muita flexibilidade para saber lidar com eles. Sim, é verdade. Gente, obrigada. A gente gostaria de dar 3 avisos. Um abraço a todos. Vai mandando seu oinho aí, Érica, Thaís, Dani, meu Deus do céu, minha querida Maria, Fátima, Maria, a Rose, Cris. Vão mandando aí pra eu ver quem tá aqui. O Ebert, psicóloga Daiane. Olha, a gente tá aqui, a psicóloga aqui tá de olho na gente pra ver se a gente tá falando besteira. Eliezer. Ministério de Casais de Setor 2, lá de São Miguel. Olha, família de Belém, Setor 2. Deus vocês abençoe. São uma bênção. Amanda, Marcinha da Facu. Silmara. Pastor Eric. Gente, o Léo. Bom, vamos aproveitar aqui. A minha cunhada Isaura. Denise tá aqui. Érica. Bom, deixa eu passar uns recados pra vocês, que o Insta ele corta, né? Então vamos lá. A gente tem 3 recadinhos pra vocês. Vocês sabem que a gente tem esse trabalho, que é um trabalho que Deus colocou no nosso coração, que é trabalhar com famílias, trabalhar com casais. E a gente tá aceitando aí novos desafios. Então a gente tá querendo agora, o momento que a gente tem hoje, ele é digital. O momento que a gente tem hoje é através da internet. Então a gente vai se apoderar dessa ferramenta, a gente não pode parar. Se hoje a ferramenta que a gente tem é essa, vamos utilizar. Então a gente gostaria de propor para vocês aqui, a gente vai abrir, vai estar divulgando, vamos colocar nas nossas redes sociais. A gente vai montar um grupo fechado de uma roda de conversa com casais. Por quê? O que a gente tem feito até o momento são
palestras. Então, por mais que vocês comentaram um pouquinho aí nos comentários, mas é muito pouco. É só a gente que fala. Então, a gente quer ouvir os casais também. Só que pra gente fazer um grupo fechado, não dá pra ser um grupo grande. Porque tem que ser um grupo pequeno, porque o tempo, ele tem que ser um tempo estipulado, um tempo que é determinado, né? Então, para que todos possam, os casais possam ter esse momento de falar na roda de conversa, de se expressar, a gente tem que fazer um grupo pequeno. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais a data, o e-mail, para o casal que quiser, não pode ser individual, tem que ser o casal. O casal enviar o seu e-mail e se inscrever num grupo, que nós vamos montar um grupo. A plataforma provavelmente vai ser a plataforma Zoom, que hoje todo mundo já tem baixado, né? Virou mais um aplicativo de todos os celulares. E aí você mande o seu contato e nós vamos fazer uma roda de conversa com casais. E é um trabalho terapêutico, né? Um trabalho diferente, não é modelo de palestra, é um modelo de conversa, um modelo terapêutico, e a finalidade são os casais. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Sim, então nós vamos abrir. Então assim que a gente abrir, já corra, já dê o seu e-mail, porque formou aquele grupinho fechado, aí a gente tem que encerrar. E aí só na próxima. Sim. Porque é um outro modelo, não é uma palestra expositiva, como a gente geralmente faz. Vai ser uma roda de conversa. Então vai ser um grupo limitado para que todos possam ter a participação. Vocês gostaram da ideia? Coloquem aí nos comentários. Ai, que legal. Então, vamos lá, fiquem atentos que logo a gente já vai abrir as inscrições. Segundo aviso que tá acabando, eu gostaria de agradecer aqui, deixar a nossa gratidão pela vida da Dani. A Dani faz um trabalho maravilhoso com mídias digitais, design gráfico, e a Dani tem nos ajudado muito. Então a Dani tem as suas páginas na internet. Coloca aí, Dani, o nome da sua página, que é D Belarte, né? D de Dani Belarte. Então acesse pelo Facebook ou pelo próprio Instagram, porque ela tem feito um trabalho muito bom e nós super indicamos. Sim, então, nesse momento que as empresas estão tendo que migrar para o mundo digital, tem muita gente que não sabe nem por onde começar, que nunca trabalhou com isso, precisa de um profissional da área. Então nós estamos aqui para indicar. Talvez você tenha aí o seu negócio, a sua empresa e não está conseguindo se virar com isso. Dani é uma excelente profissional nessa área. Se precisar, depois chama a gente no particular, a gente passa o contato, tá? Mas é uma super indicação, que tem nos apoiado e nos ajudado muito nessa parte de mídia, que a gente é meio manivela, né? A gente é do século passado. E terceiro, pra gente encerrar, a gente vai pedir que o vídeo já vai cortar. Entre aí no nosso canal do YouTube, Cuidado Integral com Elisete Nivaldo, tá bom? Cuidado Integral com Elisete Nivaldo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque o YouTube é mais uma ferramenta que a gente está destrinchando aí, e conforme vai aumentando o número de inscritos, a gente vai tendo condições melhores de trabalho. Então, assim que a gente encerrar o vídeo, antes de você guardar o celularzinho, digita aí pra mim, alguém, Cuidado Integral com Elisete Nivaldo, pro pessoal não esquecer o nome. Entra lá e se inscreve, ajuda a gente aí, porque é mais uma ferramenta que a gente quer se apoderar para estar propagando aí. Ó, a Dani colocou já a página dela, tá vendo aí, ó, D Belarte. Essa é a minha página, super indico, gente. E a minha irmã, a Maria, já colocou aí Cuidado Integral com Elisete Nivaldo. Se inscreve lá no canal, tá bom? Os nossos vídeos, séries, tá tudo lá, fica disponível para vocês compartilharem, enfim, no momento que quiserem assistir, tiverem uma oportunidade, eu acho que fica uma forma melhor e mais fácil. Sim, sim. E é uma forma da gente compartilhar com as pessoas, ter o maior acesso de pessoas ao conteúdo, né? Até porque a gente tem uma visão integral do ser humano, então essa integralidade do ser humano emocional, teológica, espiritualidade, e
palavras para casais, para homens. Aliás, a gente vai fazer uma série, vai começar homens e mulheres. Uma série para homens e para mulheres. Então curtam lá, se inscrevam, que semana que vem a gente já vai começar uma série. O Nivaldo vai falar para homens e eu vou falar para mulheres. Então entrem lá. E agora a gente vai agradecer a todos. Sim. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por estar esse tempo todo com a gente aqui. Muito bom compartilhar com vocês. Foi muito bom. Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Vão dando uns tchauzinho aí. Que legal. Dani, Kelly, Herbert. Gente, Deus abençoe. Obrigada, viu? Foi muito bom. Fiquem com Deus. Beijo pra vocês.